Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre os escoteiros de Diamantina e quem veio conversar com a gente nesse bloco, né, o Adriano Barrotti, que é o diretor-presidente, e também a Cecília Correia, que é escoteira, monitora da Patrulha da Águia. Vai conversar com a gente, contar um pouco da história do escotismo, né, aqui em Diamantina. Eu quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site tvvalinet.com.br, transmitindo no canal 34 Digital e o programa já disponível em nossa plataforma no YouTube. Adriano, que prazer, né? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite, Marconi. É um prazer todo meu estar aqui com você mais uma vez para falar agora do escotismo. E quem está com a gente também é a Cecília. Prazer te conhecer, Cecília. Prazer, seja bem-vinda. todo meu. Muito obrigada pela oportunidade. A gente que está satisfeito de tê-la aqui. Adriano, para quem não conhece, né? O que é o movimento escoteiro? Há quanto tempo ele está presente em Diamantina? Conta um pouquinho dessa história para a gente. Tá, o movimento escoteiro é um método, né, educacional paralelo ao tradicional, né? Que conta com um sistema próprio de aplicação de convívio social, desenvolvimento pessoal e aprendizado em diversas áreas, né? E aqui em Diamantina já estamos há 22 anos com esse grupo, né? Que é o Grupo Escoteiro Major Anatólio Alves de Assis. E antes do nosso grupo existia um outro grupo, né? Que teve uma vida interrompida e que serviu de base pelo conteúdo do movimento e pela estrutura desse movimento, pela qualidade e a que se propõe, oportunizou a fundação desse novo grupo que está hoje atuando há 22 anos junto à sociedade diamantinense, tentando formar melhores cidadãos para a nossa comunidade. Que ótimo. Cecília, como é que foi que você entrou? O que te fez querer ser escoteira? Como é que você teve esse primeiro contato? Por que você quis ser escoteira e o que te fez continuar como escoteira? Eu fiquei sabendo, né, do grupo de escoteiros que tinha aqui em Diamantina. Fiquei muito interessada porque eu via em filmes, via pessoas falando como é que era o movimento escoteiro. Aí quando eu fiquei sabendo que aqui tinha, eu quis entrar. E você falou assim, em filmes, você estava me dizendo que assistiu, como é que é? O Moonrise Kingdom, não é isso? Esse filme é fantástico, né? Você assistiu esse filme antes de ser escoteira ou depois? Depois. Depois? Adriano, quando se fala em escoteiro, acho que a maioria das pessoas se empolgam, não sei, aqui é um achismo, né? Empolgam pelo que vê nos filmes. Sim. Né? Ver nos filmes aquela aventura, Vida de de repente aventura. um encontro com um urso lá no meio da floresta. Não tem urso. A gente nunca encontrou nenhum, não, mas pode acontecer, né? Depende para onde vai. Exatamente. Mas quantos escoteiros tem hoje aqui em Diamantina? Pois é, nós temos sessões, né, Marconi? Nós temos a sessão dos Lobinhos, que estamos caminhando aí para termos 48 jovens. Foi uma expansão que a nossa gestão fez, porque até então tínhamos uma alcateia só. É assim que são chamados os lobinhos. Eles se baseiam na história de Mowgli. E agora, com a nossa gestão, fundamos uma nova alcateia e estamos caminhando para ter mais 24 jovens que estavam em fila de espera durante muito tempo. Nós potencializamos a nossa chefia, né? Aumentamos o número de voluntários, porque o nosso trabalho é totalmente voluntário e é difícil conseguir pessoas que tenham disponibilidade de tempo a troco de benefício próprio e satisfação pessoal e só, né? Não é só, mas entre aspas, só. Temos o ramo escoteiro, que tem 32 crianças, 32 jovens. Temos o ramo sênior, que hoje tem 5 jovens, e temos o ramo pioneiro, que hoje tem 4 jovens. São jovens que começam sua jornada, ainda tem um ramo filhote que nós não implantamos,
que vai dos 4 aos 6. Mas esse nós não temos ainda atuante aqui no nosso grupo. Então nós temos jovens de 7 anos até os 22 anos distribuídos nesses ramos. Que ótimo. Cecília, você é monitora da Patrulha da Águia. O que é a Patrulha da Águia e o que muda, né? O que mudou depois de você ser uma escoteira, vamos colocar aqui entre aspas, comum? Acho que não tem essa distinção, né? Escoteira comum, escoteira é escoteiro. Mas quando você virou monitora, conta pra gente essa história aí de Patrulha da Águia. Bem, a Patrulha Águia, ela surgiu há muito tempo, né? Desde o início da criação do grupo. Antes ela era uma patrulha só feminina, ou seja, só de meninas. Mas aí depois, com uns ajustes que teve na tropa escoteira, ela passou a ser mista, ou seja, de meninas e meninos. E ser monitora me proporcionou, assim, habilidades com liderança, segurança para poder ter contato com outras pessoas. E também é muito interessante, assim, ver o progresso também dos meus patrulheiros, né? Que eles vão desenvolvendo as especialidades, a progressão pessoal, e é muito interessante isso. Você é muito jovem e já ocupa uma posição de liderança. Como é que é lidar com outros jovens da sua idade e que você tem que coordenar e, às vezes, coordenando meninas e meninos também, muitas vezes numa sociedade bem machista, né? Você é uma menina controlando isso tudo, como é que é? É mais difícil? Normalmente, as pessoas, assim, elas me levam a sério porque... Você é linha dura, né? Elas me levam a sério também porque pelo meu tempo lá no grupo e é bem tranquilo, assim, porque normalmente quem tá lá é pra estar lá mesmo, porque quer mesmo estar lá no movimento escoteiro e acaba sendo bastante tranquilo até. Tem, é claro, os problemas, né, que ocorrem, mas no mais é muito tranquilo, assim. A maior parte dos problemas acontece internamente ou nos acampamentos? Depende. Depende muito do contexto. Adriano, como é que vocês identificam jovens como a Cecília com esse potencial de liderança? Igual eu te falei, é um método que é aplicado, né? E esse método é direcionado no desenvolvimento das potencialidades dos jovens. Então é muito fácil, assim, em um âmbito geral, mesmo sendo individualmente a avaliação, você identificar quem é que tem, que assume aquele espírito escoteiro, que é um termo que existe, mas que não tem definição concreta, porque cada um pensa de uma forma como o que significa o espírito escoteiro. Mas você identifica aquela pessoa que é engajada, que consegue envolver as pessoas, que consegue falar de forma que não fira e conseguir o objetivo, que é fazer a sua patrulha competir, entre aspas, de forma saudável e conseguindo os objetivos, né? Porque existe uma forma de competição para mostrar a capacidade daquele grupo, do desenvolvimento daquele grupo, se está sendo bem alcançado, né? Cristiano, que é chefe de seção, vai falar logo mais, ele vai poder explicar um pouco mais dessa questão. Porque ele, estando envolvido diretamente com o grupo, eu fico mais na parte administrativa, apesar de já ter estado lá também, ele consegue vivenciar melhor como é que você identifica líderes no meio de vários jovens, né, que tem ali, tanto meninas quanto meninos. Você começou no escotismo quando? O que te fez ser um escoteiro? Pois eu fui convidado, eu morava em Belo Horizonte, né? E eu fui convidado por um amigo de escola a conhecer o movimento escoteiro. Lá em Belo Horizonte? Lá em Belo Horizonte. Eu pertencia ao grupo 7 de Minas Gerais, que é o grupo escoteiro do Ar Padre Eustáquio. E foi lá que eu adentrei. Atuava ali no aeroporto Carlos Prates? Não, esse era do Carlos Prates. O do Padre Eustáquio atuava na igreja do Padre Eustáquio. Aí depois de um tempo, eu nem sabia, fiquei sabendo agora há pouco tempo, eles tiveram um revés lá e mudaram para uma sede própria deles. Hoje já tem a sede deles. O grupo é muito grande, muito forte.
em competitividade, em prática de escotismo. É muito bom o grupo, assim como o nosso. Mas eu entrei lá aos 11 anos, aos 10 anos e 6 meses, e aos 11 anos eu fiz a minha promessa escoteira. A minha promessa escoteira é onde eu afirmei concordar com todos os princípios dessa filosofia de vida que é o escotismo. E aí eu fiz a minha promessa, que é quando a gente recebe essa blusa, na época a gente recebia o lenço, o anel, recebia algumas outras coisas. E a partir daí eu fiquei, mas não fiquei muito tempo, devido à distância que eu tinha de locomover do meu bairro para o grupo. E aí acabei me afastando. Em 2005, nessa época que eu fiz a promessa, foi suficiente para mim me apaixonar pelo movimento escoteiro. Em 2005 eu mudei para Diamantina, na verdade em 2000 e em 2005 eu recebi o convite para trabalhar, para participar do grupo escoteiro aqui. Eles descobriram que eu tinha sido escoteiro, fui convidado pela direção na época e vim trabalhar como chefe. Fiquei como chefe cancioneiro, atuando na tropa escoteira durante 1 ano e meio mais ou menos e depois realmente parei novamente. Agora, em 2024, recebi o convite para ser diretor-presidente e de trazer meus filhos para o movimento, e foi o que eu fiz. E agora eu só saio na hora que as pernas não conseguirem me levar mais. Que ótimo. Cecília, ouvindo essas histórias, né, do presidente, e me chamou a atenção, qual foi a atividade mais marcante para você, que apesar de já ter um tempo, ainda está começando, né? Qual foi a atividade mais marcante para você, que mais te marcou nesse período? Eu acho que foi quando a gente viajou, né? 2 patrulhas daqui de Diamantina, viajamos lá para Sete Lagoas, para um acampamento competitivo do Leão de Bronze, né? Que desafiava mais o escoteiro, né? Mostrava realmente para que a gente está lá no movimento. E foi bem desafiador, assim, para toda a patrulha. Tem que envolver muita atenção, muito esforço. Tanto para lidar com os membros da patrulha, com de outros grupos, né, que eram muitas patrulhas, chefes diferentes, que muitas das vezes não eram os chefes do nosso grupo que estavam lá, né, nos acompanhando. E foi muito bom também, levou muitos aprendizados para a gente e foi uma experiência única. Que ótimo. Adriano, a gente vai continuar esse bloco. Próximo bloco eu vou continuar falando com a Cecília e com o Cristiano. Foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer todo meu, Seja Marconi. sempre bem-vindo. Venha contar essas histórias pra gente aqui, que e a tem gente história, quer compartilhar com o nosso telespectador. E tem história. O escotismo deixa muitas marcas, muita lembrança. Igual o caso de Cecília, ela passou momentos assim diversos dentro de uma mesma situação. Momentos não bons, momentos ótimos. E dali ela tirou aquilo e é uma escoteira exemplar e está aí sendo monitor e passando o escotismo para os amigos. Mas sempre que puder, estarei presente aqui para falar do escotismo, sim, Marconi. Agradeço muito o convite e convido a população diamantinense para conhecer a gente lá no EPIL, onde nós estamos funcionando. Só procurar a gente, pode ir com a criança já para apresentar para eles como funciona. A gente espera todo mundo lá. Muito obrigado. Que ótimo. A gente é que agradece. A gente vai fazer um rápido intervalo. Voltamos em instantes.